partir de agora, a Paracletos FM transmite para você culto ao vivo, uma palavra de fé com o pastor Germano Heleno. Deus quer falar com você. E para a gente dar início, porque a prioridade é a palavra, nós vamos orar a Deus e agradecer a Deus por esse dia maravilhoso, que é o primeiro dia da semana a qual o Senhor ressuscitou, e nós estamos aqui para comemorar esse primeiro dia da semana, que é a expressão que João na ilha de Pátima diz, o dia do Senhor. Então o dia do Senhor é o domingo. Segundo no Antigo Testamento, o dia do Senhor é o dia da ira, mas a expressão que João usa na ilha de Pátima, alguns pergaminhos dizem que João chorava no dia do Senhor. Nesse dia do Senhor, ele lembrava no dia do partir do pão, na comunhão dos irmãos. Então por isso nós não guardamos o sábado, nós estamos comemorando no domingo. Estamos prestando culto no primeiro dia da semana a qual o Senhor ressuscitou. Amém? Vamos orar e agradecer a Deus. Glorioso Deus e eterno Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Senhor, estamos aqui nessa noite para te pedir perdão, Senhor, pelas nossas falhas, palavras, atos que não agradaram diante de Ti. Senhor, perdoa porque nós somos pecador e nós fomos alcançados, Senhor, pela Tua misericórdia. A Tua misericórdia, Senhor, é infinita. Senhor, a Tua misericórdia está acima de tudo. O Teu amor ágape, Senhor. Então nós estamos aqui, Senhor, nessa noite para cultuar a Ti. Senhor, que nessa noite, Senhor, que a Tua palavra, Deus, produza o resultado para o qual está sendo mandada. Nós repreendemos todo o mal, nós repreendemos, Senhor, tudo que faz a pessoa não entender a mensagem, mas nós viemos aqui para priorizar, Senhor, o cristocêntrico, uma igreja centrada, Senhor, de acordo com as Tuas escrituras. Ó Deus, toma aquele, Senhor, que não pôde estar aqui nessa noite, devido, Senhor, às suas vidas pessoais, às circunstâncias da vida. Mas, Senhor, obrigado desse privilégio de nós estarmos aqui, e que o Senhor possa visitar cada um deles, e que o Senhor possa, Senhor, neste momento, visitar a comunidade da fé, a cada comunidade, becos e vielas. Ó Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, nessa noite, e te agradecemos e muito, Senhor, porque não temos palavras para estar diante da Tua presença. É uma maravilha, porque um alto preço foi pago. Então quando nós viemos aqui, Senhor, viemos refletindo a grandeza, Senhor, que Tu és o Rei, Senhor dos senhores. Ó Deus, muito obrigado. Toma a direção do culto nessa noite, e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vem, Dona Vera, trazer uma palavra introdutória, e depois da Dona Vera, nós vamos trazer a palavra nessa noite. Glória a Deus. A paz do Senhor para a igreja. Vamos estar olhando em 2 Crônica 7, a partir do versículo 11. Fala assim: assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei, e tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa prosperamente o efetuou. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: ouvi tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. E eu cerrar os céus,
e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Porque agora escolhi e santifiquei esta casa para que o meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Quanto a ti, se andares diante de mim, como andou Davi, teu pai, e fizeres conforme tudo o que te ordenei, e guardares os meus estatutos e os meus juízos, também confirmarei o trono do teu reino, conforme o concerto que fiz com Davi, teu pai, dizendo: não te faltará varão que domine em Israel. Porém, se vós vos desviardes e deixardes os meus estatutos e os meus mandamentos que vos tenho proposto, e fordes e servirdes aos outros deuses, e vos prostrardes a eles, então os arrancarei da minha terra que lhes dei, e lançarei da minha presença esta casa que consagrei ao meu nome, e farei com que seja provérbio e monte entre todas as gentes. E desta casa que fora tão exaltada, qualquer que passar por ela se espantará e dirá: por que fez o Senhor assim com esta terra e com esta casa? E dirão: porquanto deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os tirou da terra do Egito, e se deram a outros deuses, e se prostraram a eles, e os serviram. Por isso ele trouxe sobre eles todo este mal. Amém. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Se meu povo que me chama pelo meu nome se humilhar, buscar minha face, né? Então eu ouvirei do céu, diz o Senhor, perdoarei os vossos pecados e sararei a vossa terra. Glória a Deus. Nós vamos nessa noite abrir no Evangelho de João, o Evangelho de João, capítulo 6, tá? João, capítulo 6, verso de número 25. João, capítulo 6, verso de número 25. Diz assim: e achando-o no outro lado do mar, disseram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu e disse: na verdade vos digo, que me buscais não pelos sinais que viste, mas porque comeste do pão e vos saciastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai lhe colocou o seu selo. E disseram-lhe: o que devemos fazer para pôr em prática as obras de Deus? Jesus respondeu e disse-lhe: esta é a obra de Deus, que creais naquele que me enviou. Então disseram-lhe:
Que sinal, pois, faze tu, para que o vejamos e creiamos em ti? Que obras fazem? Os nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito, dele o comer o pão do céu. Jesus lhe disse: na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas é meu Pai quem vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Verso de número 67. Então, muitos dos seus discípulos voltaram para trás e não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: acaso querem vós também retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, a quem iremos? Tu tens a palavra da vida eterna. Amém. Nós, quando lemos o Evangelho de João, o João, ele escreve para uma classe para mostrar que Jesus é Deus. E o Evangelho de João é um evangelho que coloca a deidade de Cristo sem duvidar. Já começa no primeiro capítulo. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E João, ele já começa a mostrar os primeiros milagres de Jesus. Mas algo que me chama a atenção no Evangelho de João, e você fazendo um estudo sistemático, você acaba abrangendo Mateus, Marcos, Lucas. Você vê ali que existia um grupo que aonde Jesus ia, eles estavam juntos. Esse grupo estava junto com a multidão. A primeira multidão era a multidão dos murmuradores. A segunda multidão que seguia Jesus era aqueles que queriam só sinais. A terceira multidão que nós vemos nos evangelhos, que é através também de João, é a multidão dos necessitados. Então nós temos dos murmuradores, dos que querem só sinais, dos necessitados, e a última multidão era aqueles que gostariam de ver Cristo errar. Então, nesse texto de João, que é bastante rico, mostra a personalidade de Jesus. Muitas pessoas têm uma visão ao contrário de Jesus. Jesus é amor. Claro, ele é amor. Mas Jesus aqui, ele pegou firme nessa questão. Ele não mudou o discurso. A Bíblia diz no capítulo de número 6, lá na altura do verso número 1, que Jesus multiplica os pães e os peixes. E era quase 5.000 pessoas ali. E depois, quando Jesus ele multiplica os pães e os peixes, a multidão queria fazer ele como rei. Mas Jesus foi para o monte orar, e Jesus encontrou com eles, os discípulos, no meio do mar, e foi caminhando. Só que essa multidão foi atrás de Cristo. Eles foram atrás de Cristo, atrás de sinais. É interessante que eles chegaram e falaram, achando do outro lado da margem, disseram: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus, na verdade vos digo, verso 26, vós me buscai não pelos sinais que viste, mas porque comeste do pão e vos sacieis.
essa multidão aqui não está em busca de Jesus para renúncia. Essa multidão aqui deu a volta ao mar de Tiberíades, não por causa dos sinais dos pães, mas porque eles se saciaram-se. Ou seja, achamos o profeta, agora nós não vamos passar fome. Achando que Jesus era o homem da lâmpada mágica. É só a gente fazer um pedido agora que achamos o profeta. E Jesus fala: vocês me buscam não foi por causa do sinal, porque vocês estão com a pança já cheia, vocês estão com a barriga cheia. E eles disseram: que devemos então, Senhor, para comer desse pão? Como é que nós devemos fazer? Essa multidão, ela vai porque ela queria sugar a Cristo. Essa multidão que gosta de sinais, gostam de bênçãos. E eles falaram assim: Senhor, então qual é a obra de Deus? Porque Jesus fala bem em seguida: trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que vos permanece, que é para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque este é o Pai, tá? O Pai, Deus, colocou seu selo, dizendo o que devemos fazer para nós praticar as obras de Deus. Então eles tentam justificar diante de Deus. Como é que nós devemos fazer então, Jesus, para a gente fazer a obra de Deus? Aí Jesus fala algo para eles, o seguinte: esta é a obra de Deus, que creais naquele que me enviou. E crer que Jesus era o Filho de Deus era complicado, porque não tinha nada escrito. Os judeus estavam esperando o Messias, eles viram sinais, mas não queriam compromisso com Deus, com Jesus. E Jesus fala que ele é o grande, ele é o pão do céu que dá, o pão do céu dá vida, a vida eterna. Mas ele fala: como é que eu faço para justificar diante de Deus as obras de Deus? Ele falou assim: então vocês têm que entender que a obra de Deus é entender que Ele me enviou. Se alguém perguntar para você: você está fazendo a obra de Deus? Eu estou fazendo. O que você está fazendo? Eu creio em Cristo, porque o Pai, essa é a obra do Pai. É isso que Jesus está falando. As pessoas acham que fazer a obra é se matar, né? Se matar entre aspas, estar 24 horas na igreja, estar 24 horas na igreja. Não é isso. A obra de Deus, foi o que Jesus falou, é que creais naquele que me enviou. Então eles disseram: que sinais pode tu fazer para que possamos crer em ti? Que obras fazes? Porque os nossos pais comeram o maná no deserto. A Jesus, né? Na verdade vos digo, Moisés nem vos deu o pão do céu, mas o meu Pai, a quem vos dá o verdadeiro pão, porque o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá a vida ao mundo. Esse grupinho aqui, tá? Eles ficam esperando a oportunidade de ser abençoado. Eles não querem saber de onde Cristo veio, eles não querem saber como é que Jesus, se ele é filho de Deus. Não, esse grupo, eles querem saciar, eles não querem depender mais de romanos, da cidadania romana, eles querem depender de nada. Eles acharam um profeta, mas Jesus fala algo muito interessante: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Mas já vos disse que vos me viste, mas ainda não credes. Tudo o que o Pai me dá virá a mim, e o que a mim de maneira alguma lançarei fora, porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade aquele que me enviou. Esta é a vontade do Pai que me enviou, que
de todos aqueles que me deu, eu não perca nenhum, mas que ressuscite nos últimos dias. Portanto, esta é a vontade daquele que me enviou, que todo aquele que vê o Filho, crê nele e tenha vida eterna, eu ressuscitarei no último dia. Então, Jesus começa a colocar para eles, eu vou chegar ali concluindo isso tudo aqui. E eles começaram a murmurar entre si, pois dele os judeus disseram, os judeus já começam murmurando, eu sou o pão que desceu do céu. Os judeus falando, e disseram, não é este o filho de José, cujo pai e a mãe nós conhecemos, como pois ele diz, desci do céu? Respondeu Jesus, disse, não murmurei entre vós, ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não trouxer, eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão pelos ensinos por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu, aprendeste, vem a mim. Não que alguém tenha visto ao Pai, a não ser aquele que me enviou da parte de Deus. Este tem visto ao Pai. Na verdade, vos digo, aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram o maná do deserto e morreram. Mas este é o pão que desceu do céu, para que comam dele e não morra. Eu sou, tá? Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der, a minha carne, que eu darei pela a vida do mundo. Portanto, os judeus disputaram entre si, dizendo, como pode? Ele disse, comer a sua carne? Jesus disse, na verdade vos digo, se não comer a carne do Filho do Homem, não bebereis seu sangue, não tereis a vida eterna em vós mesmo. Quem come a minha carne e bebe do meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é a verdadeira bebida. Quem come minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, eu enviei, eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu, não como vossos pais que comeram maná e morreram. Quem come desse pão viverá eternamente. Jesus, aqui, agora que eu quero falar sobre essa questão. Jesus, ele começa a mostrar para os judeus que ele é o pão da vida. Jesus já está simbolizando uma questão do Novo Testamento, do sangue, do pão. Então eles não conseguiram entender o que Jesus estava falando, mas eles estavam atrás de Jesus pelo que Jesus podia dar, pelo que Jesus poderia oferecer. E Jesus fala, se vocês não comem da minha carne, não bebem do meu sangue, não tem parte comigo. E eles ficaram indignados, como é que ele vai dizer que como tem que comer da minha carne e do meu sangue? Ele não é o filho de José e Maria? Como é que ele diz, eu desci do céu? Eram quase 5.000 pessoas, e essa multidão que foi atrás de Jesus, deve falar assim, ó, esse cara eu acho que está meio doido, esse Jesus aí, esse Yeshua, está meio, não está regulando bem na cabeça, como é que ele vai beber o sangue, beber o seu sangue e comer a sua carne? A Bíblia diz que Jesus tinha 70 discípulos, 70, depois dessa palavra exortativa de Cristo, só ficaram os 12, dos 70 ficaram os 12 foi que Jesus escolheu a dedo, o resto era tudo discípulo. Mas quando Jesus começa a falar uma palavra dura sobre para eles, que ele era o pão
vivo que desceu do céu e que eles deviam se alimentar da palavra de Deus para que haja vida eterna, para que eles possam crer que Jesus nos últimos dias serão ressuscitados, eles foram saindo e foram embora. E Jesus fala para os discípulos, no verso 65, por isso eu vos digo, ninguém pode vir a mim se não lhe for concedido pelo meu Pai. Então muitos dos seus discípulos voltaram para trás e não andaram com ele. Então, os discípulos que andavam com ele não andavam mais com Cristo, porque eles entenderam que Jesus se colocou como Messias, e para seguir a Cristo naquele tempo era difícil. Hoje para a gente é fácil, repito, porque nós temos a Escrita que comprova que Jesus é Deus. E ficou os 12. Talvez um olhou para o outro, Pedro olhou para Tiago, Tiago olhou para João, João olhou para Judas. Vai meter o pé também, não vai ficar aí? Jesus não mudou o discurso não, ele continuou pregando, ele não parou. Essa aqui é uma das histórias mais excelentes que João registrou nessa carta ao Evangelho, para mostrar que ele é Deus. João deixa bem claro ali quando Jesus disse: vocês também não querem ir embora também não? Acho que ficaram olhando para o outro, se tu for eu vou. Não, eu vou ficar. Nós vimos os milagres que ele fez, né? Multiplicou os pães, nós vimos ele andar por cima das águas. Pedro toma o passo à frente e fala: Senhor, para onde iremos nós, que só tu tens a palavra de vida eterna? Jesus, ele não muda o discurso. Jesus ainda vira para ele e fala assim: olha, ainda vos digo, um de vocês é o diabo. Eu dei essa volta toda para que você possa entender. As multidões de hoje vão atrás de Cristo não por aquilo que ele é, mas por aquilo que ele pode dar. As multidões não querem saber o que Cristo sofreu do século 21, não. O importante é a casa que eu tenho que conquistar, é o carro que eu tenho. Tudo bem, você conquistar não é pecado nenhum. A prioridade do ser humano, a sua vida em particular, tem que estar em primeiro lugar acima de Deus. Esse grupo aqui, ele não queria saber se Jesus era Messias, não. Eu quero a minha bênção. Quantas pessoas hoje saíram da sua casa, mas não vão para a igreja para entender que Cristo é Deus, que ele deve ser reverenciado e adorado. Muitos nessa hora estão indo para marcar ponto. Muitos nessa hora não estão conseguindo dormir. Muitas vezes quando voltar do culto não consegue dormir porque está cheio de coisa na cabeça. Quando nós entendemos que Cristo é o próprio Deus, ele cuida da nossa vida, e a prioridade não é aquilo que ele vai dar, a prioridade é a palavra que traz dentro de nós, água viva, o pão vivo. Nós vemos aqui que a multidão, quando Jesus chamou os discípulos, falou assim: o que o povo diz que eu sou? Muitos dizem que você é Jeremias, profeta que denunciava o pecado. Muitos dizem que você é João Batista, denunciava o pecado. Muitos dizem que você é o profeta Isaías e outros dos profetas. Mas o povo, o que ele diz que eu sou? Eles mesmos não sabiam. Pedro tinha que tomar a frente novamente e falar: Senhor, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Aí nós sabemos o que Pedro disse. E o Senhor falou assim: tu és Pedro, Simão Barjonas, tu
tu é uma pedra. Sobre o que você falou, Pedro, eu vou edificar a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E quando Jesus acaba de falar sobre isso, Pedro se empolga, porque ele foi o único que tomou a frente nesse discurso também. Pedro tomou a frente. Quando Jesus se reuniu com os seus discípulos, Jesus disse: é necessário que eu morra, mas eu vou encontrar com vocês. A Bíblia diz que Pedro tirou Jesus à parte, ou seja, espera vocês aqui, eu quero conversar com o mestre. Chamou Jesus à parte e disse: Senhor, eu não vou deixar você morrer. Você não pode morrer. Jesus virou para ele: para trás de mim, Satanás, você não entende. A gente não entende. As coisas de Deus são coisas sérias. As coisas de Deus são coisas reverenciadas. As coisas de Deus é algo que nós devemos colocar em primeiro plano na nossa vida. Aqui, Jesus não mudou o discurso. Jesus pegou firme com esses judeus, com esses murmuradores, e eles não queriam Cristo, queriam a bênção. Qual é a bênção que você quer hoje? Eu não quero. A bênção que eu quero é estar muito mais com Cristo. Ah, mas se você quer bênção, tudo bem, não é pecado. Cada um com a sua chamada, cada um com a sua convicção naquilo que acredita. Mas o Evangelho não é abundância de riqueza. Deus pode dar riqueza para qualquer um, que você não pode amar o dinheiro. Eles ficaram espantados o que Jesus falou. E Pedro fala: para onde iremos nós, que só tu tens a palavra de vida eterna? Será que é a prioridade na nossa vida? Ou será que nós estamos nessa multidão dos murmuradores? Ah, Deus, me ajuda, Deus. Deus ajuda. Mas eu quero que você entenda que Jesus deve ser adorado. Não buscamos a Cristo por aquilo que Ele pode nos dar, mas por aquilo que Ele é. João deixa bem claro, específico aqui acerca de Jesus, que Ele era Deus e que Ele é o pão da vida. E para a gente se saciar desse pão da vida, nós vamos ter que mergulhar nas Escrituras. E mergulhar, e quase ninguém tem. Hoje eu vejo a igreja evangélica como não uma instituição mais, mas eu vejo a igreja evangélica como uma igreja mercenária, que é onde as pessoas que vêm agora para o cristianismo acham que vai ter riqueza. As pessoas não querem hoje receber uma exortação, como Jesus falou: vocês me buscam pelos sinais, né? Mas você não quer buscar o pão da vida, que sou eu, né? A igreja evangélica no século 21, ela está montando impérios, aonde muitos membros ficam sem nada e a sua liderança ficam com tudo. As igrejas evangélicas hoje se tornaram piada, porque ela poderia ser uma igreja de respeito, mas hoje se faz piada com tudo com a igreja. A igreja perdeu o foco do século 21, porque acharam uma fórmula importada dos Estados Unidos de bênçãos materiais, doutrinas que você não pode ficar enfermo, porque se você ficar enfermo é o diabo. Pessoas que foram inseridas com esses ensinamentos, e se você mostrar a Bíblia, um outro lado as pessoas não querem ver, porque já está injetado na veia. Muitas pessoas hoje são iludidas com tantas coisas por promessas. Eu aqui na igreja, essa igreja, Assembleia de Deus, Ministério Cristo é Vida, ela não é minha igreja.
A placa não quer dizer nada. Nós somos a igreja. Aqui não precisamos mostrar uma roupa intelectual de um obreiro, uma roupa intelectual de um presbítero. Não, se vestimos com modéstia, mas a coisa mais importante são as nossas condutas e os nossos caráteres que conta diante de Deus. A igreja aqui, que nós estamos aqui, é uma igreja apologética. Há muito tempo não se falava da defesa do evangelho. Hoje se fala da defesa do evangelho, mas por causa de que se fala hoje? Que os que estão na mídia agora estão atacando quem defende o evangelho. Porque os que defendem o evangelho estão trazendo uma realidade para o povo que não é só 4.000 pessoas, são 2 milhões de pessoas que estão vendo os absurdos que se acontecem. Porque essas lideranças não passa Cristo, passa o bolso, passa as coisas que iludem as pessoas, fora o secretismo. Jesus falou: quem ouve a minha voz, segue-me, porque aí são minhas ovelhas. Eu sou o pão da vida. Então, quem come do pão da vida nunca mais terá fome. Não procurai o pão que perece, mas o pão que dá a vida, Cristo, a palavra. Hoje, quem não se atualizar na igreja evangélica hoje é uma igreja falida. Pastores que têm que se adaptarem outras igrejas porque perde membro. Pastores que têm que inventar coisas para atrair a multidão. De 5.000 foram embora. De 70 discípulos foram embora. Só ficaram 12. E Jesus não mudou o discurso. Um de vocês é o diabo. Palavra dura, que ninguém gosta de receber. Mas esse é o Jesus. É um Jesus que entrega a vida por você, para que você cresça, amadureça, para que você possa andar com as suas próprias pernas. Jesus nos chamou para a liberdade, não para a escravidão. Muitos seguem Jesus porque é imposto pela liderança. Tem que estar lá, não. Se é uma coisa imposta, isso não é o evangelho. Porque aquele que sabe que Cristo é Deus e que morreu por você, e que Ele é o pão da vida, que vai ressuscitar você no último dia, isso é privilégio de você estar na presença do Senhor. Porque quando você está, foi o que Jesus falou, não foi você que foi lá, foi o Pai que entregou você na mão de Cristo. Quando nós passamos a entender essas coisas, nós não somos iludidos com tanto besterol no nosso meio e decepções que estão. Hoje, daqui a 7 anos, ninguém vai mais para a igreja de carro, ninguém vai mais para a igreja com carteira, nem cartão de crédito, vai só com o dinheiro da passagem, porque quando chega lá, arrancam tudo. É triste. Pedro falou algo aqui que é uma chave para a gente. Para onde iremos nós? Senhor, para onde nós iremos? Tu tem a palavra de vida eterna, porque a palavra que o Senhor fala, o que você diz para a gente, cria vida. É vida. Parece que as suas palavras, Jesus, quando você fala, os seus ensinamentos, reviva dentro de nós. São palavras vivas. Então, para onde nós iremos, se só tu tem a palavra de vida eterna? Eles entenderam isso. Jesus, nesses últimos dias que nós estamos vivendo, Jesus falou algo bastante interessante, que quando ele voltar, será que ele vai encontrar fé nessa terra?
Porque hoje tem fé depositada em tanta coisa, mas em Jesus não. O Evangelho é poderoso. O Evangelho da palavra é poderoso para transformar a vida do pecador. E quando nós não cremos nisso, cremos em outras coisas por fé, abandonamos a essência da palavra que nos traz vida. Quando nós passamos por situações difíceis, a primeira coisa que nós corremos é oração ou jejum, ou vai ler a Bíblia. Os que gostam de cantar, quando passa por situações, viram até compositor. Inventam música na hora, devido à prova. Porque falta isso para a igreja. Falta a igreja apologética. Falta a igreja que defende o Evangelho. Esses que estão na mídia hoje atacam os que defendem o Evangelho. Por quê? Porque sabe que muitos agora estão abrindo os olhos, e muitos nem igreja estão frequentando mais, estão fazendo reuniões em casas, porque ali está a igreja. Mas nós precisamos de uma igreja local? Claro que sim, porque a igreja local, ela é uma influência para a sociedade, porque quando nós entramos aqui, as pessoas da sociedade veem que nós estamos prestando um culto a um Deus que nós cremos. Então ela é importante. Mas aonde você for, você é a igreja. Talvez muitas lideranças, em questão de oferta, em questão de dízimo, não, o dízimo é obrigatório, é mandamento. Aonde? O dízimo é um ato de fidelidade. A oferta é voluntária, ninguém é obrigado a dizimar. Só que nós carregamos isso. Porque se nós não dizimamos, achamos que o devorador e o migrador vai vir. Suponhamos que você não dizime, e acontece algo, a primeira coisa que vai vir na sua cabeça é porque eu soneguei o dízimo. A Bíblia diz no livro de Malaquias, é o peso da palavra ao povo de Israel. Mas pastor, mas se eu não der o dízimo, se eu não, como é que a igreja vai sobreviver? Agora você falou, você vai ajudar mas não por uma obrigação e nem por barganha. Não é uma troca. Você está entendendo? E a questão da oferta era coleta para os pobres, não era para a igreja. Isso aqui ninguém fala. Mas a igreja precisa de uma estrutura, precisa de um conforto. O que eu estou dizendo aqui é que você tem que entender que a questão que nós devemos ter em mente é que Deus está acima do seu dinheiro, Deus está acima dos seus problemas, Deus está acima de tudo, e você depende dele para tudo. Você não precisa ficar igual outras pessoas. Hoje eu vou para a igreja fulano tal, hoje eu vou para a igreja visitar o Tô, hoje eu vou para a igreja do fulano de tal, hoje eu vou para o culto de oração, hoje eu vou para a irmã Pipoquinha, hoje eu vou para a irmã Joania, hoje eu vou para o monte, sabe, fica para lá e para cá. E a palavra mesmo, que Pedro disse, para onde iremos nós, se só tu tem a palavra de vida eterna? A palavra está aqui. Eu não tenho nada contra quem busca em monte, quem vai buscar, eu não tenho nada contra isso. O Evangelho não é isso. O Evangelho não é isso. O Evangelho é você meditar, é você exaurir o que você aprendeu, agora você vai resgatar pessoas. Por isso eu não gosto, eu não vou quando me chamam, vai lá fazer uma visita lá, eu não vou, irmão, tem tudo crente lá, já tem pastor, vou fazer o que lá? Não, mas o irmão lá de Deus vai trazer uma mensagem. Meu irmão, a mensagem está na palavra, tudo bem, se der para mim eu vou, mas a minha prioridade não é o crente, é o pecador. Então quando nós tivemos essa mentalidade de que só o Senhor tem a palavra de vida eterna, aí nós estamos
caminhando conforme ele disse: eu sou o pão da vida. Porque quando eu leio a palavra de Deus, parece que ela é viva. Parece não, ela é viva. Ela brota na gente, esmiuça. Então, eu quero deixar bem claro em relação do dízimo que eu falei, porque pode ficar uma dúvida aí. Suponhamos que você tem o dinheiro do dízimo e alguém da sua família passa mal. Você usa ou não usa? Hein? Claro que usa, gente. Jesus falou: misericórdia eu quero, e não sacrifício, o conhecimento de Deus mais do que o holocausto. A vida do ser humano está acima. Você não daria tudo para dar um abraço no teu irmão? Você está vendo que é importante? Você não daria de tudo para dar um abraço na Fernanda que se foi? Daria tudo. Porque a vida do ser humano é importante. Não é o dinheiro, não é o que nós doamos, mas sim o coração voltado para Deus. Porque Deus ama aquele que dá com alegria, que ajuda os pobres, aquele que faz uma coleta, oferta. Vamos levar a pessoa necessitada. O que sobrar a gente vai investir em outras coisas para tentar fazer uma coisa, melhoria na igreja. A vida do ser humano está muito mais acima de todas as coisas. A vida do ser humano. Então devemos priorizar a palavra de Deus, o nosso pão da vida, e a Cristo, que é o único e suficiente Salvador, que se entregou por nós. Então nós devemos vir com essa chama para a igreja. Hoje eu estava vindo dentro do BRT, a Erniege: amor, você está estranho. Eu falei: não, porque eu sou estranho. Eu disse: não, é porque quando eu saio já fico pensativo. Eu falei assim: meu Deus, hoje eu vou estar lá, vou estar te adorando, vou estar trazendo a tua palavra. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Eu fico pensando, às vezes eu fico no mundo da lua, fico lá com Cristo, fico pensando nas questões da vida também, sobre a minha vida pessoal, a minha vida particular, como cada um também pensa. Mas quando nós chegamos aqui, entramos por essas portas, estamos aqui reunidos, adorando ao Senhor, prestando o culto dele, a Ele, para Ele, nós ficamos alegres. Isso que é importante. Então devemos guardar isso. Jesus aqui não mudou discurso nenhum. Ele falou assim: não quero falar com vocês porque eu sou amor, tá? Jesus bateu e não parou de bater aqui no povo. Bater entre palavras, não com cacetete, por favor. Ele deu pesado ali em cima dos murmuradores judeus. É a multidão do século 21. Hoje nós somos a multidão dos necessitados. Nós necessitamos de Cristo. Não somos do grupo dos murmuradores, nem esperando alguém errar. Não, nós somos da multidão dos necessitados. Amém? Vamos agradecer a Deus nessa noite. Glorioso Deus e eterno Pai, Senhor, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. A Tua palavra é fiel, Senhor. A Tua palavra desnuda o nosso ser. A Tua palavra, Senhor, traz a vida eterna. A Tua palavra ela é viva, Senhor, em nossos corações. Ó Deus, toma aqueles que ouviram, Senhor, através da Paracletos 88,7. Que a Tua palavra, Senhor, produza o resultado para qual está sendo mandada. Ó Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor. E toma a programação da Paracletos FM em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Você acabou de ouvir Culto pela Paracletos FM. Fique agora com a sua programação normal. Mais música em cada sequência.